É de manhã, 5:45. O despertador ao lado da minha cama ainda está silencioso, mas já estou acordado. Depois dos 75, o sono se torna intermitente, leve como uma pena ao vento. Mas não estou reclamando. Acordar cedo me permite saborear o silêncio antes que o mundo lá fora comece a se agitar. Respiro fundo, ouvindo os rangidos da minha antiga casa em Sandy Springs. É quase tão velha quanto eu. Quando Harold e eu nos mudamos para cá, a casa parecia enorme. Agora que moro sozinha, parece perfeita. Não grande demais para me sentir perdida, mas grande o suficiente para me sentir dona do meu espaço. Resmungando, saio de debaixo do cobertor. Meus pés encontram os chinelos macios que minha neta Emma me deu no Natal passado. O único presente que recebi da família do meu filho no ano passado. Visto um hobby e vou para a cozinha. A cafeteira, minha fiel amiga, já está piscando em verde. Programei-a na noite anterior. Enquanto o café pinga na xícara, olho pela janela para a rua tranquila. Meu nome é Jean Tanner. Tenho 78 anos e trabalhei a maior parte da minha vida como contadora na Rivered Construction. 15 anos atrás, fiquei viúva. Harold foi embora tão repentinamente que às vezes ainda me pego pensando que preciso comprar seu café favorito ou que ele está prestes a entrar pela porta. O ataque cardíaco não nos deu a chance de nos despedir. Com o primeiro gole de café, olho para as contas espalhadas sobre a mesa da cozinha. A pensão é suficiente, mas está apertada. Ainda bem que a casa está quase quitada. Faltam apenas algumas parcelas da hipoteca. Harold insistiu em um prazo de 30 anos, e agora sou grata por sua previsão. É verdade que o IPTU está aumentando a cada ano, consumindo cada vez mais meu modesto orçamento. O telefone emite uma mensagem curta e vibrante. Sei de quem é antes mesmo de atender. Doug, meu único filho, só manda mensagens em 2 ocasiões, quando precisa de ajuda urgente com as crianças ou quando surgem despesas inesperadas. Mãe, a Thelma e eu precisamos estar em uma reunião importante amanhã às 18 horas. Você pode buscar as crianças na escola e ficar com elas até às 20 horas. Suspiro. Não há bom dia, como vai? Não há desculpe por chegar tão cedo. Apenas um pedido direto, mas como uma exigência. E, claro, sem menção de me compensar pelo meu tempo ou agradecer pela minha ajuda, mas respondo mesmo assim. Ok, estarei na escola às 15h30. Em troca, recebo um ok seco, sem nenhum agradecimento. Esse relacionamento com Doug não aconteceu de repente. Ele já foi um menino doce, com um sorriso aberto e um olhar curioso. Mas, com o passar dos anos, um muro cresceu entre nós. Talvez eu tenha trabalhado demais quando ele era adolescente. Talvez eu devesse ter prestado mais atenção aos problemas dele. Ou será que as coisas mudaram quando ele conheceu Thelma? Não tenho certeza. Tudo o que sei é que agora sou um caixa eletrônico conveniente e uma babá gratuita. Doug trabalha como avaliador de seguros para uma grande empresa. Ele ganha um bom dinheiro, especialmente porque Thelma também trabalha como recepcionista em uma clínica odontológica, mas eles estão sempre com falta de vagas. Há um carro novo, necessariamente um SUV, embora nunca saiam das ruas pavimentadas. Depois, a reforma da casa, depois uma escola particular para Emma e Josh, e toda vez que precisam de dinheiro, pensam em mim. Termino meu café e vou me vestir. Às 10, tenho uma reunião com minha vizinha Bárbara. Vamos ao supermercado juntas todas as terças-feiras. Bárbara é a única pessoa com quem consigo ter uma conversa franca. Ela também é viúva e sofre com a negligência com os filhos. Só que, ao contrário de mim, seus filhos estão espalhados pelo país e só ligam ocasionalmente para saber como ela está. Jean, você viu as novas ofertas do Kroger? Bárbara me encontra no portão, agitando um panfleto. 20% de desconto em todos os alimentos congelados. Bom dia, Barb. Não, eu não vi. O correio deve estar atrasado de novo. Estamos caminhando em direção ao ponto de ônibus. Vendi meu carro há muito tempo, depois de bater na caixa de correio do meu vizinho há 2 anos. Minha visão não é mais a mesma, e meu tempo de reação também. O transporte público não circula com muita frequência em Sandy Springs, mas Bárbara e eu não temos pressa.
Como estão as crianças? Ela pergunta enquanto nos sentamos no ônibus meio vazio. O de sempre. Amanhã tenho que passar o resto da noite com os netos de novo. Eles te deram algum aviso prévio dessa vez? Se você considera uma mensagem às 6 da manhã um aviso, respondo. Bárbara balança a cabeça. Sabe, às vezes acho que temos sorte que nossos filhos cresceram antes da era dos celulares. Imagine eles nos mandando mensagens a qualquer hora do dia ou da noite. Mãe, estou atrasado. Mãe, me dá dinheiro. Mãe, não vou jantar. Tudo em vez de um telefonema, em vez de ouvir a nossa voz e pelo menos fingir que se importavam com o que sentíamos. Concordo com a cabeça. Há verdade nas palavras de Bárbara. A tecnologia facilitou a comunicação, mas não a aprofundou. Como está sua artrite? Mudo de assunto. Prefiro que você não pergunte. Bárbara franze o nariz. O Dr. Pinsky disse que preciso de cirurgia, mas o plano de saúde só cobre parte dela, e minha aposentadoria não dá para cobrir. Aí está, nossa conversa de sempre sobre aposentadoria, saúde, dinheiro, filhos ingratos. Às vezes, acho que Bárbara e eu nos tornamos caricaturas de mulheres mais velhas. Mas aí me lembro de que é só a vida, do jeito que ela é. No supermercado, nos separamos. Bárbara vai comprar laticínios. Eu vou comprar vegetais. Minha modesta lista de compras cabe num caderno de 1/4 de página: tomates, pepino, peito de frango, pão, leite, chá. Cozinhar só para mim não me inspira muito, então costumo comer sanduíches ou reaquecer jantares congelados. Jean, olha o que eu encontrei. Bárbara se aproxima de mim, segurando uma revista colorida. Os melhores cruzeiros para viajantes mais velhos. Tem ofertas especiais para passageiros solteiros com mais de 65 anos. Pego a revista e folheio as páginas brilhantes, fotos das águas azuis do Caribe, praias de areia branca, navios de luxo com piscinas e restaurantes. Tudo parece tão distante da minha realidade, como fotos de outra vida. Harold e eu sempre sonhamos em fazer um cruzeiro, digo, devolvendo a revista para Bárbara. Guardávamos para os anos dourados, e aí ele morreu, e de alguma forma não tivemos tempo para viajar. Por que você não vai agora? Bárbara não recua. Você tem economias? Eu sei que você mesma disse que estava economizando para os dias difíceis. Sim, mas... Sem rodeios, Jean Tanner. Bárbara me devolve a revista com firmeza. O dia chuvoso já chegou há 15 anos, quando você perdeu Harold. Por quanto tempo mais você vai deixar a vida em espera? Na nossa idade, talvez não haja um depois. Encaro minha amiga, surpresa com sua assertividade. Normalmente quieta e reservada, Bárbara parece quase beligerante agora. Pegue uma revista. Estude as ofertas. O que você tem a perder, ela continua. Na pior das hipóteses, você decide que não é para você. Na melhor das hipóteses, você finalmente realizará o sonho seu e do Harold. Com um suspiro pesado, coloco a revista na cesta. Bárbara sorri vitoriosa. Naquela noite, depois do jantar, sopa quente e meio sanduíche de atum, pego a revista e começo a folhear as ofertas da empresa de cruzeiros. Quanto mais leio, mais meu interesse se desperta. Os preços, claro, são convidativos. Mas talvez Bárbara tenha razão. Talvez seja a hora de finalmente gastar parte das minhas economias comigo mesma. Pego a velha caixa de biscoitos de lata onde guardo meus papéis. Lá dentro, entre as apólices de seguro e recibos de serviços públicos, há um extrato bancário. Na conta, há um valor que deve ser suficiente não só para o cruzeiro, mas também para despesas inesperadas durante a viagem. O dinheiro é, em parte, minhas economias de anos de trabalho, em parte, o dinheiro do seguro da morte de Harold. Tenho guardado todos esses anos, guardando para aquele dia chuvoso. O telefone toca novamente. Desta vez não é uma mensagem, mas uma ligação de verdade. É o Doug de novo. Mãe, oi. Ele não tem a aspereza de sempre na voz, o que significa que precisa de alguma coisa. Como vai? Estou bem, obrigado, digo, imaginando quanto tempo levaria até que ele chegasse ao ponto da ligação. Escute, é o seguinte. O aniversário do Josh está chegando e queremos dar uma festa para ele.
É o aniversário de 8 anos dele, mas temos muitas despesas este mês. A Thelma bateu o carro, então tivemos que consertá-lo. É isso. Quase consigo ouvir as engrenagens na cabeça dele girando, escolhendo as palavras certas para me arrancar dinheiro. De quanto você precisa, Doug? Eu o interrompo. Pausa. Ele claramente não esperava que eu fosse direto ao ponto tão rápido. Bem, estávamos pensando em $500. Queremos animadores, um trampolim e um bolo de nave espacial. Josh é obcecado pelo espaço. $500 para a festa de aniversário de uma criança de 8 anos que provavelmente não se lembrará dessa festa daqui a alguns anos. Olho para a revista do cruzeiro, com o extrato bancário nas mãos, e de repente sinto algo dentro de mim se partir. Ou talvez seja o contrário. Sinto muito, Doug, mas eu não tenho esse dinheiro, digo firmemente. O quê? Mas mãe, eu sei que você tem economias. Você mesma disse. É verdade, mas pretendo gastá-lo comigo mesmo. Decidi fazer um cruzeiro. O silêncio do outro lado da linha é tão profundo que quase consigo ouvir Doug piscar de surpresa. Um cruzeiro? Você? Ele parece incrédulo. Mãe, você tem 78 anos. Que cruzeiro? É exatamente por isso que quero ir agora, enquanto ainda posso. Estou adiando esse sonho há muito tempo. Mas isso é loucura. Agora Doug não esconde sua irritação. Você vai gastar muito dinheiro em... Em quê? Uma semana no mar? E se você ficar doente? E se alguma coisa acontecer com você? Quem vai cuidar de você? A tripulação do navio cuidará de mim, respondo calmamente. E o dinheiro é meu, Doug. Eu o conquistei ao longo de 40 anos como contador e tenho o direito de gastá-lo como bem entender. Mas Josh, o aniversário dele. Você e a Thelma podem dar uma festinha pequena, mas emocionante, para ele sem o meu dinheiro. Convidem os amigos dele, façam um bolo, façam alguns concursos. Crianças precisam de atenção, não de artistas caros. Consigo ouvir Doug suspirando fundo. Tá bom, mãe. Faça o que quiser, mas não reclame depois se algo der errado. Ele desliga sem se despedir. Típico dele. Guardo o celular e olho a revista de cruzeiros novamente. Conversar com o Doug só fortaleceu minha determinação. Por 15 anos, vivi minha vida pensando primeiro nas necessidades do meu filho e da família dele. É hora de começar a pensar em mim. No dia seguinte, vou à agência de viagens no shopping. Uma simpática moça chamada Carol me ajuda a escolher o cruzeiro ideal, 7 dias no Caribe, com paradas nas Bahamas, Jamaica e México. Uma cabine com varanda no deck intermediário, pensão completa e várias excursões estão incluídas. A senhora está viajando sozinha, senhora Tanner? Pergunta Carol, preenchendo a reserva. Sim, respondo. Minha primeira grande viagem em muitos anos. Vai ser uma viagem memorável. Ela sorri. As empresas de cruzeiros são muito receptivas aos passageiros mais velhos. Haverá atividades especiais organizadas para você a bordo, e a equipe está sempre pronta para ajudar. Assino os documentos e faço um depósito. O cruzeiro está marcado para o final de maio, daqui a 2 meses. Tempo de sobra para me preparar e talvez perder um pouco de peso para umas férias na praia. Saindo da agência com uma pasta de documentos na mão, sinto uma estranha excitação, quase eufórica. Pela primeira vez em muitos anos, fiz algo significativo exclusivamente para mim. E essa sensação é incomum, mas agradável. Sento-me num banco do shopping para recuperar o fôlego e ligo para Bárbara. Barb, eu consegui. Reservei o cruzeiro. Jean, ela exclama. Estou tão feliz por você. Aonde você vai? O Caribe. 7 dias em maio. Uma cabana com varanda. Imagina? Ah, vai ser incrível. Estou tão orgulhosa de você, minha amiga. Você merece essa viagem. Conversamos por mais alguns minutos, discutindo os detalhes da viagem e o que preciso comprar. Bárbara sugere que façamos compras juntas para comprar um maiô novo e roupas de verão. Concordo, embora a ideia de experimentar maiôs na minha idade seja um pouco intimidante. À noite, sento-me na sala de estar,
folheando folhetos sobre o cruzeiro. Meu gato Oscar está aninhado ao meu lado, ronronando sua canção noturna. Já está escuro do lado de fora da minha janela e, no silêncio da casa, só consigo ouvir o tic-tac do relógio e o ronronar do gato. De repente, uma sensação estranha me invade, uma mistura de alegria e uma leve tristeza. É uma pena que Harold não possa compartilhar esta jornada comigo. Ele teria gostado do cruzeiro. Ele sempre amou o mar, embora raramente visitasse o litoral devido à sua constante correria no trabalho. Planejamos tantas coisas para a aposentadoria, mas nunca tivemos tempo de realizar nossos sonhos. Está tudo bem, querida, sussurro, como se Harold pudesse me ouvir. Eu vou por nós dois e vou olhar o mar da varanda da cabine todas as manhãs, como sonhamos. Oscar levanta a cabeça e pisca, como se soubesse do que estou falando. Acaricia o seu pelo macio e sorriu. Há uma nova aventura pela frente, a primeira em anos, e estou pronta para ela, apesar de todos os meus medos e dúvidas. Uma semana se passou desde o dia em que reservei o cruzeiro na agência de viagens. Todas as manhãs, eu acordava com uma agradável excitação no peito. Pela primeira vez em anos, eu tinha um objetivo, algo pelo qual ansiar. Até comecei a cuidar mais da minha alimentação e fazia caminhadas de meia hora todos os dias para entrar em forma para a viagem. Na terça-feira, ao retornar da minha caminhada, encontrei uma carta da agência de viagens. Ao abrir o envelope, li que eu precisava criar uma conta pessoal no site da empresa de cruzeiros para confirmar minhas reservas e selecionar excursões. Para economizar papel e cuidar do meio ambiente, todas as demais operações seriam realizadas pela internet. Eu tinha um computador, um laptop velho que o Doug me deu 3 anos atrás, quando ele comprou um novo. Mas eu não entendia muito de internet. Eu a usava principalmente para ler notícias e, ocasionalmente, para videochamadas com meus netos nos feriados. Criar contas, senhas, contas pessoais, tudo isso me causava um leve pânico. Depois de 1 hora de agonia e 3 tentativas frustradas, ainda consegui. A conta pessoal foi criada e consegui acessar minha reserva. A tela exibia os detalhes do meu cruzeiro, Caribbean Dream, 7 noites, com partida em 23 de maio de Miami, cabine com varanda no Convés 8, número 812. Fiquei olhando para o diagrama do navio, tentando imaginar como seria caminhar pelos convéses, jantar nos restaurantes, assistir ao pôr do sol da varanda da minha cabine. A ideia de que em breve eu veria as mesmas águas azul turquesa e praias de areia branca que eu só vira em fotos até então me encheu de uma espécie de entusiasmo infantil. O sistema ofereceu o pagamento integral agora para obter um desconto de 5%. Hesitei. O valor não era pequeno, mas o desconto também era significativo. No final, decidi consultar a Bárbara e adiei a decisão final para amanhã. À noite, recebi uma ligação da Thelma, o que por si só já era incomum. Normalmente, toda a comunicação era feita por Doug ou por mensagens. Jean, olá. Sua voz soava estranhamente alegre. Como vai? Estou bem, obrigada, Thelma, respondi, cansada. Aconteceu alguma coisa? Ah, não, nada disso. Eu só queria ver como você estava. O Doug disse que você estava planejando uma viagem. Ah, é isso. Eles estavam mais interessados nos meus gastos do que na minha saúde ou bem-estar. Sim, reservei um cruzeiro para o Caribe, respondi discretamente. Um cruzeiro, exclamou Thelma com falsa admiração. Que emocionante. E quando você vai? No final de maio, por uma semana. E você vai sozinha? Não tem medo? Havia um tom condescendente em sua voz que eu conhecia tão bem. Thelma sempre falava comigo com um certo tom condescendente, como se eu não fosse a mãe do marido dela, mas uma criança caprichosa a ser controlada. Não, não estou, respondi com firmeza. O navio estará lotado de tripulantes e outros passageiros. São férias muito seguras para idosos. Claro que sim, Thelma concordou apressadamente. É que, sabe, Doug e eu estamos um pouco preocupados. Afinal, você não é mais jovem. E se alguma coisa acontecer? Contenho minha irritação. Vou ficar bem, Thelma, mas obrigada pela preocupação. Quanto custa um cruzeiro como esse, se não for segredo? Ela perguntou casualmente. Agora estamos chegando ao fundo da questão. Bem caro,
respondi evasivamente. Mas eu estava economizando para uma viagem como essa há muito tempo. Entendo, disse Thelma. Bem, espero que você se divirta. Aliás, a Emma está com muita saudade. Por que você não vem nos visitar neste fim de semana? Essa mudança repentina de assunto foi uma manipulação tão óbvia que mal consegui conter o riso. Se Emma realmente sentisse minha falta, ela poderia ligar para si mesma. Ela tinha telefone desde os 10 anos. Diga a ela que também sinto falta dela. Estou ocupada neste fim de semana, mas talvez na semana que vem. Depois de mais alguns minutos de conversa constrangedora, Thelma se despediu. Guardei o telefone, sentindo-me vagamente inquieto. Aquela ligação era incomum. Thelma raramente demonstrava interesse pela minha vida, e sua curiosidade repentina parecia suspeita. Na manhã seguinte, contei a Bárbara sobre o telefonema quando nos encontramos no parque para nossa caminhada habitual. Eles estão aprontando alguma, disse Bárbara com firmeza, ajeitando o chapéu. Se eu fosse você, pagaria o cruzeiro integralmente e imprimiria toda a papelada o mais rápido possível. Só por precaução. Você acha que eles vão interferir na minha viagem? Pensei. O dinheiro é meu, a reserva é minha. Jean, querida, você é muito crédula. Bárbara balançou a cabeça. Eu vi o jeito como o seu Doug olha para sua casa toda vez que vem aqui, como se fosse a futura propriedade dele. Tenho certeza de que ele já está administrando mentalmente as suas economias. As palavras de Bárbara me magoaram, mas, no fundo, eu sabia que havia alguma verdade nelas. Doug havia insinuado várias vezes nos últimos anos que eu deveria considerar me mudar para uma casa de repouso onde profissionais cuidariam de você, mãe. E todas as vezes, depois dessas conversas, ele perguntava casualmente quem era a casa em seu nome e se eu tinha um testamento. Ao chegar em casa, decidi seguir o conselho da Bárbara e finalizar o pagamento do cruzeiro. Liguei o computador, entrei na minha conta pessoal no site da empresa de cruzeiros e estava prestes a inserir as informações do meu cartão de crédito quando o telefone tocou. Era o Doug. Mãe, oi. Sua voz soava estranhamente alegre. O que você está fazendo? Só vou pagar o cruzeiro, respondi honestamente. Ah, que ótimo. Escuta, era sobre isso que eu queria falar com você. Você sabia que eu tenho um amigo, o Pat, que trabalha numa agência de viagens? Não, eu não sabia disso, respondi cautelosamente. Sim, às vezes jogamos golfe. Enfim, contei a ele sobre o seu cruzeiro, e ele disse que pode te dar um desconto maior do que os 5% padrão, talvez até 15%. Franzi a testa. Por que a preocupação repentina? Obrigada, Doug, mas já organizei tudo pela agência de viagens. Mãe, você não entende, disse ele, com um tom familiar de impaciência na voz. 15% é uma economia considerável. Você pode usar esse dinheiro para fazer excursões adicionais ou fazer um upgrade da sua cabine para uma mini suíte. Algo na insistência dele me deixou ainda mais cauteloso. Agradeço a sua preocupação, mas acho que vou continuar com o que tenho. Tudo bem, fique à vontade. Seu tom ficou mais frio. Só estou tentando ajudar. Após uma breve pausa, ele perguntou casualmente: você já se cadastrou no site da empresa de cruzeiros? Criou uma conta pessoal e tudo mais? Sim, descobri ontem, respondi, imaginando como ele sabia de tais detalhes. Ótimo, novamente, naquele tom alegre e brincalhão. Escute, deixe-me ajudar você com a escolha das excursões. Eu entendo um pouco do Caribe. Já estive lá a negócios algumas vezes. Posso te dizer o que vale a pena ver. Obrigado, mas ainda não cheguei à seleção do passeio. Preciso pagar o restante do cruzeiro primeiro. Ah, entendi. Bom, quando estiver pronto, me avise. Ah, aliás, você sabe como a internet pode ser um pouco lenta, né? Talvez eu devesse ir aí na sua casa e te ajudar com tudo isso. Computadores são um saco para a sua geração. Agora, finalmente estou convencida de que algo está errado. Doug nunca se ofereceu para ajudar, muito menos com computadores. Ele geralmente suspirava irritado quando eu pedia para explicar como um programa funcionava. Sabe, eu consigo fazer isso sozinha, eu disse com firmeza.
Se houver algum problema, peço ajuda à agência de viagens. Como você quiser, sua voz soou fria novamente. Eu só queria ajudar minha própria mãe. Depois daquela conversa, me senti ainda mais desconfortável. Algo estava definitivamente errado. Doug nunca se interessara tanto pelos meus assuntos, a menos que tivesse algo a ganhar com isso. Decidi pagar o restante da taxa do cruzeiro imediatamente. Inserai as informações do meu cartão de crédito, confirmei o pagamento e respirei aliviado quando uma mensagem de transação bem-sucedida apareceu na tela. O cruzeiro estava totalmente pago e ninguém poderia cancelar a reserva. Só por precaução, imprimi a confirmação da reserva e do pagamento e salvei cópias em um pendrive que escondi no porta-joias, um lugar onde Doug nunca procuraria. 2 dias após o pagamento, recebi um envelope pelo correio com passagens, etiquetas de bagagem e um folheto sobre o navio. Ao olhar para as páginas brilhantes com imagens de decks, piscinas e restaurantes luxuosos, pude sentir a empolgação crescendo. Isso está realmente acontecendo. Vou mesmo fazer um cruzeiro. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, a campainha tocou. Doug estava parado na porta, o que era incomum. Ele raramente aparecia sem avisar, especialmente àquela hora da noite. Ei, Doug, aconteceu alguma coisa? Fiquei tenso involuntariamente, esperando más notícias. Não é nada, mãe. Ele sorriu e se espremeu para passar por mim e entrar no corredor. Eu estava por aqui. Pensei em passar por aqui. A Thelma disse que você conseguiu as passagens para o cruzeiro? Como a Thelma sabia dos ingressos? Não contei nada a ela. Eles chegaram hoje, respondi cautelosamente. Que ótimo. Posso vê-los? Sempre tive curiosidade de saber como são os bilhetes de cruzeiro. Hesitei. Algo em seu comportamento parecia artificial, forçado. Estão no quarto, na mesa de cabeceira. Espere aqui. Vou buscá-los. Vamos, mãe. Eu atendo. Doug estava a caminho da escada que levava ao segundo andar. Vou ver como você mora aqui. Faz tempo que não subo. Antes que eu pudesse protestar, ele já estava subindo as escadas. Eu o segui, sentindo uma inquietação crescente. No quarto, Doug notou imediatamente o envelope com o logotipo da empresa de cruzeiros. Ah, aqui estão. Ele agarrou o envelope antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Vamos ver. Ele tirou os ingressos e começou a estudá-los como se fosse a leitura mais interessante da sua vida. Nossa, deck 8, uma cabine com varanda. Você não economizou, mãe? Eu sonhava com essa viagem há muito tempo, eu disse, tentando esconder minha irritação. E o dinheiro é meu, Doug. Claro, claro, claro. Ele continuou a estudar os papéis. Ah, olha só. Tem um tratamento de spa incluído e um jantar em um restaurante especial na última noite. É incrível. Observei-o em silêncio enquanto ele folheava os jornais, olhava os folhetos, lia os termos e condições. Algo em seu comportamento me deixou desconfortável, mas não consegui identificar o que era. Sabe, mãe, disse-lhe de repente, sem tirar os olhos dos papéis. Eu estive pensando. Você se sentiria sozinha na cabana, não é? E se você ficar doente, quem vai te ajudar? Há pessoal médico no navio, respondi secamente. E sou perfeitamente capaz de pedir ajuda se precisar. Mas mesmo assim. Doug finalmente olhou para mim. Talvez você devesse levar um acompanhante, como eu. Quase ri da audácia daquilo. Doug, este cruzeiro é um sonho meu há anos. Quero aproveitá-lo sozinho, sem ter que me adaptar à agenda ou às preferências de outra pessoa. Entendo, ele assentiu com fingida simpatia. Mas pense bem. Aliás, onde está seu passaporte? Você vai precisar dele para o cruzeiro. Está no cofre do meu escritório, respondi, surpreso com a mudança de assunto. Ótimo. Doug deu um sorriso estranho. Bem, fico feliz que você esteja pronto para a viagem. Acho que vou indo agora que está ficando tarde. Ele colocou todos os papéis de volta no envelope e me entregou. Peguei o envelope, sentindo-me inexplicavelmente aliviado por ter os ingressos de volta.
Obrigada por passar por aqui, eu disse enquanto o acompanhava até a porta. De nada, mãe. Boa noite. Quando a porta se fechou atrás de Doug, encostei-me na parede, tentando compreender o que tinha acabado de acontecer. Sua visita repentina, suas perguntas estranhas, seu interesse incomum pelos detalhes da minha viagem, tudo isso não se encaixava no padrão habitual do nosso relacionamento. Voltei para o quarto e abri o envelope novamente para verificar se tudo estava no lugar. Olhando os papéis, de repente notei que um dos bilhetes parecia diferente do que eu me lembrava. Olhando mais de perto, fiquei horrorizada ao descobrir que o nome nele não era Jean Tanner, mas Douglas Tanner. Com as mãos trêmulas, verifiquei o segundo bilhete. Estava escrito Thelma Tanner. Meu coração disparou. O que está acontecendo? Como isso é possível? Corri para o meu computador e me esforcei para ligá-lo com meus dedos travessos. Acessando o site da empresa de cruzeiros, tentei acessar minha conta pessoal, mas o sistema apresentou um erro, senha inválida. Tentei novamente, digitando cada caractere com cuidado. Novamente, o erro. Após várias tentativas frustradas, o sistema se ofereceu para restaurar a senha. Concordei e um link foi enviado para o meu e-mail. Em seguida, criei uma nova senha e finalmente consegui acessar minha conta pessoal. O que vi confirmou meus piores temores. As informações da reserva diziam: passageiro 1, Douglas Tanner, passageira 2, Thelma Tanner, alteração de data, ontem às 15h40. Olhei para a tela, horrorizada. Meu filho, de alguma forma, havia alterado as informações da reserva. Mas como? E então me lembrei, ontem à tarde, o computador estava ligado quando saí para a loja. Eu tinha esquecido de sair da minha conta no site da empresa de cruzeiros. O Doug devia ter entrado enquanto eu estava fora. Ele sempre tinha uma chave reserva, para qualquer eventualidade, e fazia alterações na reserva. Com as mãos trêmulas, disquei o número do meu filho. Doug, o que você fez? Perguntei assim que ele atendeu. Por que o seu nome e o da Thelma estão na minha reserva agora? Uma breve pausa e então uma risada. Sem vergonha, sem culpa, presunçosa. Ah, você já percebeu. Mais rápido do que eu esperava. Doug, este é o meu cruzeiro. Eu paguei por ele. Eu o planejei. Você pagou, ele concordou, despreocupado. Mas você tem que admitir que não tem nada para fazer. Na sua idade, viajar assim é um risco. E Thelma e eu sonhamos com boas férias há muito tempo. Quero tudo de volta como era. Senti minha voz tremer de raiva. Receio que isso não seja possível, mãe, disse ele, com a voz agora claramente irônica. Não são permitidas alterações nos nomes dos passageiros após o pagamento integral. Essa é a regra. Mas não se preocupe, traremos uma lembrança para você. Doug, como você pôde? Minha voz tremeu de ressentimento e raiva. Eu sou sua mãe. Obrigado, mas vou sem você. Ele riu. Tá bom, mãe. Não leve para o lado pessoal. Você deveria ficar em casa. Você se cansa rápido. Não aguenta o calor. Que tipo de cruzeiro você gostaria de fazer? Ouviu tapar o fone e gritar: Thelma, adivinha? Vamos fazer um cruzeiro para o Caribe. Dá para acreditar? 7 dias num navio enorme, e tudo de graça. A última frase foi dita com especial prazer, e percebi que ele a disse de propósito, para que eu pudesse ouvir. Você. Não consegui encontrar palavras para expressar minha indignação. Olha, mãe, preciso ir. A Thelma quer conversar sobre o que levar. Obrigada pelo presente. Você é a melhor. E ele desligou, me deixando atordoada de choque e raiva. Eu não chorei. Estranhamente, não havia derramado uma lágrima sequer desde que falei com Doug. Em vez da amargura e do ressentimento habituais, uma raiva fria e latejante me invadiu. Sentei-me na cadeira, agarrando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos, e fiquei olhando para um ponto. Imagens do passado passaram pela minha cabeça, todas as vezes que Doug se aproveitou da minha gentileza e generosidade, todas as vezes que ele me manipulou, fazendo-me sentir culpada por não ser uma mãe boa o suficiente.
Passei a noite inteira atordoada, não liguei a TV, não li um livro, nem jantei. Apenas fiquei sentada pensando na minha vida, no meu filho, em como havíamos chegado a esse ponto. Oscar, vendo minha condição, pulou no meu colo e ronronou baixinho, como se estivesse tentando me confortar. Na manhã seguinte, liguei para a empresa de cruzeiros. Expliquei a situação com a voz trêmula de entusiasmo. Meu filho havia alterado os dados do passageiro sem meu conhecimento, e eu queria tudo de volta como estava. O jovem na linha foi educado, mas inflexível. Sinto muito, senhora Tanner, mas a política da empresa não permite a alteração do nome do passageiro após o pagamento integral da reserva sem uma multa substancial. Na verdade, isso seria considerado o cancelamento da reserva atual e a criação de uma nova, o que significa a perda de todos os descontos e promoções que você recebeu na reserva original. Mas foi meu filho quem alterou os detalhes sem a minha permissão. Eu podia sentir a onda de raiva crescendo dentro de mim novamente. Isso é fraude. Entendo sua frustração, continuou ele pacientemente. Mas as alterações foram feitas através da sua conta. Tecnicamente falando, o sistema registrou que você fez isso. Se você acredita que houve fraude, entre em contato com a polícia. Denunciar meu próprio filho à polícia. Mesmo no meu estado atual, eu não poderia fazer isso. Significaria um rompimento completo do relacionamento, um escândalo que provavelmente afetaria os netos. Não, tinha que haver outra maneira. E se eu pudesse provar que o pagamento foi feito no meu cartão de crédito? Perguntei esperançosa. Isso não muda a situação, senhora Tanner. O contrato do cruzeiro é com a pessoa nomeada na reserva, independentemente de quem fez o pagamento. Muitas pessoas pagam cruzeiros para familiares ou amigos. Agradeci e desliguei, sentindo-me ainda mais derrotada. Será que o Doug tinha mesmo vencido? Será que eu deveria simplesmente aceitar que ele tinha roubado o meu sonho? Passei o resto do dia em um estado de torpor. Não atendi o telefone, nem mesmo quando a Bárbara ligou. Apenas fiquei sentado na minha cadeira, olhando pela janela para o bordo do vizinho, suas folhas jovens balançando na brisa da primavera. Finalmente, ao anoitecer, me forcei a comer, só torrada com manteiga de amendoim e chá, mas era melhor do que nada. E então, quando estava prestes a guardar a louça, me dei conta. Eu ainda conseguia acessar o sistema de reservas. Doug havia alterado os nomes dos passageiros, mas não a senha da minha conta. Eu ainda tinha acesso para gerenciar os detalhes da minha viagem. Com a energia repentinamente renovada, corri para o computador. Minhas mãos tremiam um pouco quando digitei meu login e recuperei a senha, mas o sistema me deixou entrar sem problemas. Lá estava, minha reserva, agora com os nomes de Doug e Thelma em vez do meu. Comecei a pesquisar o que mais poderia ser alterado na reserva, além dos nomes dos passageiros. E a cada nova aba que eu abria, meu humor melhorava. As possibilidades eram inúmeras. A primeira coisa que fiz foi verificar qual camarote o Doug tinha escolhido. É claro que ele não tinha ficado com o meu original, um modesto camarote com varanda no Convés 8. Em vez disso, ele o atualizou para uma mini suíte no Convés 10, com uma varanda estendida e acesso à zona de tranquilidade, uma área exclusiva para adultos no navio, com piscina privativa e espreguiçadeiras. O valor extra, é claro, foi debitado do meu cartão de crédito. Bem, pensei, vamos ver se você gosta da outra cabine. O sistema permitia mudar a categoria da cabine sem alterar o custo, caso fosse um dograde. Abri o esquema do navio e comecei a procurar o arranjo mais infeliz. Depois de alguns minutos de busca, encontrei a cabine perfeita, uma cabine no terceiro convés, logo acima da sala de máquinas e ao lado do poço do elevador. Com base nas avaliações que encontrei em um fórum de cruzeiros, este era um dos lugares mais barulhentos do navio. Fiz a alteração e recebi uma confirmação: sua cabine foi alterada com sucesso para a sala 312 no convés 3. A diferença de custo de $480 será reembolsada no seu cartão de crédito dentro de 7 a 10 dias úteis. Não foi um mau começo. Não só arruinei o conforto deles, como também recuperei parte do meu dinheiro. Animado com esse sucesso, continuei pesquisando o que mais eu poderia mudar. O próximo item da minha lista eram excursões. Doug adicionou várias excursões caras à reserva: mergulho de snorkel nas Bahamas, um passeio a cachoeiras na Jamaica, um passeio pelas ruínas maias no México.
O custo total de todas essas atividades foi de quase $700. Um por um, cancelei todos esses passeios. O cancelamento dos passeios foi confirmado. O valor será reembolsado no seu cartão de crédito. Agora que Doug e Thelma não terão mais excursões reservadas, eles terão que escolher entre as opções disponíveis quando chegarem ao navio. E, até lá, as opções mais populares já estarão esgotadas. Em seguida, notei os pacotes que Doug havia adicionado às reservas: um pacote de bebidas premium que permite pedir bebidas alcoólicas, coquetéis e bebidas não alcoólicas premium limitadas, um pacote de internet de alta velocidade, um pacote de jantar especial com acesso a restaurantes pagos a bordo. Tudo isso, é claro, foi pago com meu cartão. Cancelei tudo, todos os pacotes, todos os serviços extras. O sistema confirmou todas as vezes que o dinheiro seria reembolsado. Agora, vamos aos detalhes nutricionais. Na aba de preferências alimentares, havia um cardápio padrão sem restrições. Mudei para uma dieta vegetariana rigorosa com baixo teor de sal para ambos os passageiros. Doug adora carnes e frutos do mar, e Thelma não consegue imaginar a vida sem frango frito. Vamos ver como eles se saem depois de uma semana de vegetais e tofu. O próximo item é o horário do jantar. As companhias de cruzeiros geralmente oferecem vários turnos de jantar no restaurante principal. Doug escolheu o turno da noite, às 20h30. Eu sabia que ele e Thelma gostavam de jantares tardios, especialmente nas férias, quando podiam relaxar e não ter pressa. Mudei o horário para o turno da manhã, às 18h. Agora eles teriam que encurtar as férias da tarde ou voltar mais cedo das excursões em terra para chegar a tempo para o jantar. Então, voltei minha atenção para a aba de pedidos especiais. Lá, os passageiros podiam especificar quaisquer desejos ou necessidades especiais, desde travesseiros extras até a organização de férias a bordo. E então tive uma ideia brilhante. Escrevi: os passageiros Douglas e Thelma Tanner estão comemorando 25 anos juntos, bodas de prata, neste cruzeiro. Por favor, organizem uma surpresa especial para eles durante o jantar formal do capitão. Douglas é muito tímido, mas ficará emocionado com as felicitações públicas. Eu sabia que as empresas de cruzeiros gostam de comemorar ocasiões especiais para os passageiros, aniversários, datas comemorativas, luas de mel. Geralmente, isso envolve felicitações públicas do capitão ou do diretor do cruzeiro, um bolo especial e uma música cantada pelos garçons. Doug detestava ser o centro das atenções, especialmente em ambientes desconhecidos, e Thelma provavelmente se perguntaria por que ele disse que eles estavam casados há 25 anos, quando, na verdade, o casamento deles durou apenas 8. Tive o prazer de enviar a solicitação e recebi uma resposta automática: sua solicitação foi aceita. Nossa equipe de atendimento ao cliente entrará em contato com você para fornecer mais detalhes. Bom, peça para eles entrarem em contato comigo. Terei prazer em esclarecer os detalhes desta celebração. Depois disso, fucei o sistema um pouco mais, tentando encontrar outras maneiras de atrapalhar a viagem deles. Infelizmente, não havia mais nada substancial que pudesse ser mudado. Mas eu já tinha feito o suficiente. Para resumir, listei mentalmente todas as minhas melhorias no cruzeiro: cabine barulhenta no convés inferior em vez de suíte, nenhuma excursão reservada com antecedência, nenhum pacote de bebidas, internet ou restaurantes especializados, dieta vegetariana rigorosa, jantar cedo em vez de jantar tarde, celebração pública de bodas de prata durante o jantar formal, além de um reembolso de quase $1.200 no meu cartão de crédito. Nada mal para começar, mas eu queria mais. Queria que Doug e Thelma se lembrassem daquele cruzeiro para sempre, como eu me lembraria da traição deles. Só arruinar parte da experiência para eles não parecia suficiente. Eu precisava de algo mais, algo que os tocasse mais profundamente. No dia seguinte, liguei para Bárbara e contei tudo o que tinha acontecido. Ela ficou profundamente indignada. Que insolência! Exclamou. Jean, você deveria processá-lo. É puro roubo. Eu sei, mas ele é meu filho, Barb. De qualquer forma, não quero entrar com uma ação judicial contra meu próprio filho. Então o que você vai fazer? Contei ela sobre minha manipulação da reserva. Bárbara riu. Jean Tanner, nunca imaginei que você tivesse uma natureza tão conivente escondida dentro de você. Orgulhosa de você, minha amiga. Obrigado,
mas acho que não é o suficiente. Quero que eles se lembrem deste cruzeiro pelo resto da vida. Bárbara pensou por um momento. Sabe, minha filha Melissa tem uma amiga que trabalha em uma empresa de cruzeiros. Não é a mesma que a sua, mas talvez ela possa dar alguns conselhos. Seria maravilhoso. Senti uma onda de esperança. Vou ligar para ela hoje. Vamos ver o que ela tem a dizer. Naquela noite, Bárbara retornou a ligação. Jean, conversei com a Lucy, amiga da Melissa. Ela trabalha no atendimento ao cliente da empresa de cruzeiros há 5 anos e tem algumas ideias. Preparei-me para ouvir, sentindo uma faísca de expectativa acender dentro de mim. Primeiro, começou Bárbara, você poderia enviar um e-mail para a empresa de cruzeiros em nome do Doug, informando que ele é alérgico a protetor solar e precisa de loções especiais. Eles farão uma anotação no sistema, e a equipe terá que perguntar a ele todos os dias se a pele sensível dele está bem. Sorri. Doug sempre foi obcecado pela própria imagem, e lembretes constantes de sua pele problemática o irritavam. Ela também sugeriu agendar palestras ou workshops especiais a bordo para eles. Por exemplo, uma aula sobre dança para casais mais velhos ou como lidar com problemas de intimidade depois dos 50 anos. Mas o Doug tem só 42 anos, e a Thelma, 39, apontei. Eles claramente não são o público-alvo para tais eventos. É exatamente isso. Imagine a cara deles quando chegarem na recepção e ouvirem: "Ah, senhor e senhora Tanner, reservamos lugares para vocês no seminário Sexualidade na Era de Ouro, hoje à tarde, às 14 horas. Não consegui conter o riso. Isso seria muito humilhante para eles. E a última ideia da Lucy é a mais insidiosa, continuou Bárbara. Você poderia deixar um comentário no sistema dizendo que Doug e Thelma estão muito interessados em comprar um timeshare ou ações da empresa de cruzeiros. Aí eles poderiam ser convidados para uma apresentação para potenciais investidores, que, segundo Lucy, poderia durar horas e ser extremamente invasiva. Todas essas ideias pareciam tentadoras, mas exigiam ações que iam além do que eu poderia fazer pela interface de reserva padrão. Precisei entrar em contato diretamente com a empresa de cruzeiros. Bárbara, sua Lucy poderia me aconselhar sobre a melhor maneira de enviar tais solicitações para que não pareçam suspeitas? Ela disse que a melhor maneira é escrever para o e-mail oficial do atendimento ao cliente, de preferência, usar o mesmo e-mail cadastrado na reserva. Você tem acesso ao e-mail do Doug, certo? Ah, não, infelizmente, mas meu e-mail está na reserva. Aparentemente, o Doug não sentiu necessidade de alterá-lo. Então use-a. Apenas invente uma explicação plausível para o porquê de você, uma mulher, estar escrevendo em nome do Doug. Pensei por um momento. Eu poderia dizer que sou assistente dele e estou ajudando com os preparativos da viagem. Essa é uma ótima ideia. Depois de falar com a Bárbara, sentei-me diante do computador e abri meu e-mail. Criei um novo e-mail endereçado ao departamento de atendimento ao cliente da empresa de cruzeiros. Boa tarde. Meu nome é John Perkins e sou assistente pessoal do Sr. Douglas Tanner. Número da reserva, XT56749. O Sr. Tanner me pediu para entrar em contato com você para tirar algumas dúvidas sobre seu próximo cruzeiro. Primeiramente, o Sr. Tanner e sua esposa estão extremamente interessados em oportunidades de investimento com a sua empresa. O Sr. Tanner solicitou informações sobre a possibilidade de realizar apresentações para potenciais investidores e, em caso afirmativo, inscrevê-los em todas as sessões disponíveis. Em segundo lugar, o Sr. Tanner sofre de uma forma rara de fotodermatite, uma alergia a protetor solar. Ele precisa de loções especiais, que levará consigo. Ele solicitou que a equipe fosse notificada para que ele pudesse ser lembrado regularmente de atualizar sua proteção, especialmente enquanto estiver nos decks externos. Terceiro, o Sr. e a Sra. Tanner gostariam de participar de todos os seminários educacionais disponíveis a bordo, especialmente aqueles relacionados a como se manter saudável e ativo na velhice. O Sr. Tanner está particularmente interessado em tópicos relacionados à manutenção de relacionamentos íntimos após os 50 anos. Ficarei grato se vocês me confirmarem o recebimento dessas informações e marcarem suas reservas adequadamente. Sinceramente. Joanna Perkins, assistente do Sr. D. Tanner. Reli a carta várias vezes, fiz pequenas edições e, finalmente, cliquei em enviar.
Meu coração batia forte como se eu estivesse fazendo algo extremamente arriscado, mas, ao mesmo tempo, senti uma estranha satisfação. Pela primeira vez em anos, eu estava reagindo, não apenas aceitando o que a vida me lançou. Naquela noite, Bárbara retornou à ligação. Jean, conversei com a Lucy, amiga da Melissa. Ela trabalha no atendimento ao cliente da empresa de cruzeiros há 5 anos e tem algumas ideias. Preparei-me para ouvir, sentindo uma faísca de expectativa acender dentro de mim. Primeiro, começou Bárbara, você poderia enviar um e-mail para a empresa de cruzeiros em nome do Doug, informando que ele é alérgico a protetor solar e precisa de loções especiais. Eles farão uma anotação no sistema, e a equipe terá que perguntar a ele todos os dias se a pele sensível dele está bem. Sorri. Doug sempre foi obcecado pela própria imagem, e lembretes constantes de sua pele problemática o irritavam. Ela também sugeriu agendar palestras ou workshops especiais a bordo para eles. Por exemplo, uma aula sobre dança para casais mais velhos ou como lidar com problemas de intimidade depois dos 50 anos. Mas o Doug tem só 42 anos, e a Thelma, 39, apontei. Sinceramente. Maria Rodrigues. Atendimento ao cliente. Recostei-me na cadeira, sentindo-me satisfeita e um pouco ansiosa ao mesmo tempo. O que eu tinha feito? Aquela vingança era mesquinha, indigna de um adulto. Mas então me lembrei das palavras de Doug, obrigada, mas vou sem você. E da risada dele enquanto se gabava para Thelma sobre o cruzeiro grátis. Não, ele merecia tudo. Os dois mereciam. No dia seguinte, recebi um e-mail da empresa de cruzeiro sobre meu pedido para a celebração das bodas de prata de Doug e Thelma. Eles perguntaram a data exata do aniversário para que pudessem preparar um certificado apropriado e se gostaríamos de um bolo especial ou outros extras. Respondi que o aniversário seria no 4º dia do cruzeiro e, sim, gostaríamos de pedir um bolo e champanhe para a mesa inteira. Escolhi a opção de bolo mais cara e o champanhe mais caro oferecido. Afinal, já que o Doug gosta tanto de usar o meu dinheiro, deixo aproveitá-lo ao máximo. Alguns dias depois, recebi um aviso de que meu cartão de crédito havia sido debitado pelo bolo e pelo champanhe. Mas essa despesa não me incomodou. Encarei como um investimento na minha sanidade. Todos os dias, eu verificava minha reserva, com medo de que Doug descobrisse minhas alterações e tentasse me reembolsar tudo. Mas parecia que ele estava ocupado demais se preparando para o cruzeiro para analisar os detalhes da reserva. Ou talvez ele simplesmente não esperasse que eu fosse tão sorrateira. Afinal, em todos esses anos, eu nunca havia revidado. Uma semana antes da partida do cruzeiro, recebi outro e-mail da empresa de cruzeiros. Eles me informaram que, devido a trabalhos de manutenção no navio, a categoria de cabine que eu havia escolhido para Doug e Thelma estava indisponível. Como compensação, ofereceram um upgrade gratuito para uma cabine no Convés 5, também perto dos elevadores, mas não mais acima da sala de máquinas. Isso atenuou um pouco o efeito da minha vingança, mas decidi que o Convés 5, perto dos elevadores, também não era o lugar mais silencioso do navio. Além disso, todas as minhas outras melhorias ainda estavam em vigor. Finalmente, chegou o dia da viagem. Eu sabia que Doug e Thelma estavam programados para partir para Miami bem cedo. Eles tinham deixado os netos com os pais de Thelma, aparentemente decidindo que a avó materna era mais confiável do que eu. Passei o dia todo num estranho estado de ansiedade e expectativa. Tentei fazer as coisas de sempre, fui à loja, reguei as flores, assisti ao meu programa favorito na TV, mas meus pensamentos voltavam sempre para Doug e Thelma. Me perguntei se eles já estavam a bordo. Será que já tinham descoberto que a cabine não era nada do que esperavam? Como reagiram ao cardápio vegetariano e à falta de excursões reservadas? À noite, não aguentei mais e mandei uma mensagem para o Doug: espero que você tenha chegado bem ao navio. Aproveite suas férias. A resposta veio 1 hora depois: sim, estamos a bordo. A cabine não é bem o que esperávamos, mas nos ofereceram uma compensação na forma de bebidas gratuitas para esta noite. Obrigado pela preocupação. Seu tom era seco, mas sem muita hostilidade. Aparentemente, ele ainda não havia descoberto todas as surpresas que eu havia preparado para eles. Ou talvez não quisesse me dar a satisfação de demonstrar sua frustração. Sorri e desliguei o telefone. Que eles pudessem aproveitar as férias perfeitas. O primeiro dia era só o começo.
Haveria muitas outras coisas emocionantes pela frente. A manhã seguinte à partida do navio foi surpreendentemente calma. Acordei como de costume por volta das 6, tomei café na varanda e ainda tive tempo de ler um jornal fresquinho trazido pelo entregador. Nenhuma ligação ou mensagem do Doug. Aparentemente, a primeira noite no cruzeiro havia transcorrido sem grandes incidentes, ou meu filho havia decidido não compartilhar suas experiências comigo. Por volta das 10 horas, fui à loja de ferragens Home Depot. Há vários anos, eu vim adiando a reforma do banheiro do andar de cima. O azulejo estava rachado e a torneira da pia estava começando a vazar. Harold sempre dizia que resolveria no próximo fim de semana, mas nunca resolveu. Depois que ele morreu, simplesmente fechei o banheiro e usei apenas o do primeiro andar. Mas agora que meus planos de cruzeiro estavam arruinados, eu tinha algum tempo livre e, mais importante, algum dinheiro extra, o mesmo dinheiro que voltou para meu cartão de crédito depois que manipulei a reserva de Doug. Na loja, fiquei um pouco confusa enquanto olhava para as fileiras intermináveis de azulejos, torneiras, banheiras e outros acessórios. Durante todos os anos do nosso casamento, Harold era o responsável pelas reformas da casa, e eu só escolhia as cores e os materiais. Agora eu tinha que fazer tudo sozinha. Posso ajudar com uma coisa? Ouvi uma voz atrás de mim e me virei. À minha frente estava um homem mais ou menos da minha idade, vestindo uma camisa azul com o logotipo da loja. Seu cabelo grisalho estava bem cortado e seus olhos castanhos eram amigáveis. Acho que sim, respondi aliviada. Preciso reformar o banheiro, mas não sei por onde começar. Meu nome é Frank, ele estendeu a mão. Trabalho aqui como consultor de reforma de banheiros e cozinhas. Se me permitir fazer algumas perguntas, podemos traçar um plano de ação juntos. Passamos a hora seguinte discutindo as condições do meu banheiro, meu orçamento e meus desejos de design. Frank se mostrou um conversador paciente e bem informado. Ele explicou tudo em termos simples, sem tentar me impressionar com termos técnicos, como os homens costumam fazer ao conversar com mulheres mais velhas. Sabe, Sra. Tanner, ele disse enquanto escolhíamos os azulejos e os encanamentos, a senhora pode contratar profissionais da nossa loja para instalar tudo, mas isso custaria cerca de 3 vezes o custo dos materiais. Existe alguma alternativa? Perguntei, calculando meu orçamento. Bem, você poderia contratar um profissional autônomo. Eles costumam cobrar menos, resmungou ele. Na verdade, eu mesmo faço algumas reformas no meu tempo livre. Se quiser, posso dar uma olhada no seu banheiro e te dar um orçamento. Em qualquer outra situação, eu provavelmente diria não. Convidar um estranho para minha casa, quando moro sozinha, ia contra todas as regras de segurança que eu havia incutido em mim mesma ao longo dos anos. Mas havia algo no olhar aberto de Frank que inspirava confiança. Além disso, ele trabalhava em uma loja grande, então devia ter passado por pelo menos uma verificação mínima de antecedentes. Certo, decidi. A que horas você poderia passar aqui? Saio às 5 hoje. Posso passar aí por volta das 6, se estiver tudo bem. Trocamos números de telefone e endereços. Frank prometeu passar por lá hoje à noite, enquanto isso, providenciou para que eu entregasse os materiais que havia escolhido no dia seguinte. Em casa, senti uma estranha excitação. Quando foi a última vez que convidei um homem que não era da família para minha casa? Sem contar encanadores, eletricistas e outros trabalhadores chamados conforme necessário. Nunca. Harold e eu éramos bastante isolados e, desde a morte dele, minimizei o contato social. Passei uma hora arrumando a casa, embora ela estivesse limpa como estava. Depois, troquei de roupa e vesti um vestido mais decente, em vez da calça e da camiseta feitas em casa que eu costumava usar em casa. É só uma reunião de negócios, disse a mim mesma. Não precisa ficar nervosa. Por volta das 16 horas, recebi a primeira mensagem do Doug. Eu estava tirando a poeira da estante quando meu celular apitou, me alertando sobre uma nova mensagem. Mãe, que diabos está acontecendo com a nossa reserva? Eles nos deram um cardápio vegetariano. Vegetariano? Você sabe o quanto eu odeio essa grama. O que está acontecendo? Senti meus lábios se esticarem involuntariamente num sorriso. Então, a primeira surpresa já havia sido descoberta. Decidi não responder de imediato. Deixei-o sofrer.
15 minutos depois, chegou outra mensagem. E por que nos inscreveram para um seminário idiota, saúde das articulações depois dos 60? Disseram que foi você quem solicitou essas atividades para nós. Que tipo de bobagem é essa? Eu estava rindo à beça. Imaginei a cara do Doug quando ele soubesse dessa atividade emocionante. Ele devia estar furioso. Continuei sem atender, e logo o telefone tocou. Doug. Respirei fundo e atendi. E aí, filho, como você está descansando? Mãe, o que está acontecendo? Sua voz soou tensa. Não é assim que deveria ser. Cabine no convés inferior, barulhenta pra caramba. Sem pacotes de bebidas nem internet. Sem excursões reservadas, e aquele maldito cardápio vegetariano. Você fez alguma coisa com as reservas? Fiz uma pausa, saboreando o momento. Ah, Doug, me desculpe, disse finalmente, com falsa compaixão. Deve ter havido algum erro na remarcação. Sabe, computadores são tão instáveis nas mãos de pessoas da minha geração. Silêncio do outro lado da linha. Então você fez isso de propósito, não é? Sua voz transbordava veneno. Você está se vingando. Por que eu iria querer me vingar de você, querida? Tentei manter a voz inocente. Por roubar meu sonho, por pegar as passagens que paguei com meu próprio dinheiro, por se gabar para sua esposa de um cruzeiro grátis às minhas custas. Não. Qual é? Por que eu iria querer vingança? Você. Ele claramente não conseguia encontrar as palavras. Isso é baixo, mãe. Até para você. Baixo? Agora, eu não conseguia esconder minha raiva. É baixo roubar um sonho da própria mãe. É baixo se aproveitar da gentileza e generosidade dela por anos e depois retribuir assim. Você queria o meu cruzeiro? Bem, pode ficar com ele, com todas as minhas melhorias. Exijo que você faça isso agora mesmo, Doug estava quase gritando. Receio que isso não seja possível, filho. Como a empresa de cruzeiros provavelmente já lhe explicou, alterações em uma reserva após o início do cruzeiro não são permitidas. Essas são as regras. Houve uma longa pausa. Eu quase conseguia ouvir Doug tentando controlar a raiva. Você vai se arrepender disso, ele finalmente sibilou. Quando voltarmos, teremos uma conversa séria. Estou ansioso por isso, respondi e desliguei. Eu esperava me sentir culpada, ou pelo menos um pouco arrependida, depois dessa conversa. Mas, em vez disso, senti uma estranha sensação de alívio, quase euforia. Pela primeira vez em anos, eu havia lutado, me defendido, e a sensação era inebriante. O resto do dia passou em uma agradável excitação. Até preparei um jantarzinho para o caso de Frank ficar com fome enquanto eu estava dando uma olhada no banheiro. Pontualmente às 6 horas, a campainha tocou. Frank estava parado na porta, segurando uma pequena mala de ferramentas. Boa noite, senhora Tanner. Ele sorriu. Espero não estar atrasado. Não, você chegou bem na hora. Dei um passo para trás, deixando-o entrar. E, por favor, me chame de Jean. Só se você me chamar de Frank, ele disse, tirando o boné e expondo sua cabeça grisalha. Levei-o escada acima até o banheiro, que precisava de reforma. Frank inspecionou o cômodo com atenção profissional, verificando as condições dos canos, batendo nas paredes e medindo as dimensões. Bem, não dá tanto trabalho quanto poderia dar, disse-ele finalmente. Os azulejos estão rachados, mas a base das paredes está em boas condições. O encanamento é antigo, mas os canos não precisam ser trocados. Acho que consigo fazer tudo em cerca de uma semana, trabalhando à noite e talvez nos fins de semana. Quanto vai custar? Perguntei, me preparando para uma grande quantia. Frank citou um valor muito menor do que eu esperava. Cheguei a perguntar se ele havia cometido um erro. Não, é isso mesmo, ele sorriu. Eu só cobro pelo meu trabalho. Sem acréscimos ou reduções como as grandes empresas fazem. Além disso, disse ele, um pouco envergonhado, eu simplesmente gosto de trabalhar com as mãos. Ajuda a não pensar nas coisas. Uma sombra brilhou em seus olhos, e de repente percebi que talvez Frank também tivesse passado por uma perda. Talvez ele seja viúvo como eu.
Gostaria de jantar? Perguntei de repente. Eu tinha preparado comida, e seria uma pena se fosse desperdiçada. Frank pareceu surpreso, mas de forma agradável. Eu adoraria, se não te desse trabalho. Descemos para a cozinha e eu arrumei a mesa. Durante o jantar, a conversa fluiu com facilidade e descontração. Frank me contou que havia ficado viúvo 5 anos antes. Sua esposa, Marta, havia morrido de câncer. Eles estavam casados havia 37 anos e criaram 2 filhos que agora moravam em outros estados. As crianças vêm uma vez por semana. Às vezes, vêm nos feriados, disse ele, mexendo o chá na xícara. Mas, na maioria das vezes, fico sozinho. Foi por isso que decidi trabalhar meio período na Home Depot. De qualquer forma, não tenho nada para fazer em casa, mas pelo menos assim consigo socializar com as pessoas. Entendo, assenti. Depois que o Harold morreu, a casa ficou tão vazia. Às vezes, converso com o gato só para ouvir a voz de alguém que não seja a minha. Você tem um gato? Frank se animou. Onde ele está agora? Oscar geralmente se esconde quando estranhos chegam, mas se você se atrasar, ele pode sair para te encontrar. Como se tivesse sido avisado, Oscar apareceu na porta da cozinha, um gato cinza listrado com olhos âmbar. Ele cheirou o ar cautelosamente, avaliando a nova pessoa na casa. Oi, amigo, disse Frank suavemente, estendendo a mão com a palma para cima. Não se preocupe, não vou machucar sua amante. Para minha surpresa, o Oscar, normalmente cauteloso, aproximou-se de Frank e se deixou acariciar. Em 1 minuto, ele estava se esfregando nas pernas dele, implorando por mais carinho. Uau! Balancei a cabeça. Ele não costuma confiar em estranhos. Deve ter gostado de você. Sempre tive uma relação especial com gatos, Frank sorriu. Marta disse que eu fui um gato em uma vida passada. Rimos e a conversa seguiu adiante. Falei sobre meu trabalho como contadora, sobre como Harold e eu havíamos economizado para uma velhice segura, sobre meus netos. Não resisti a contar a história do cruzeiro e como Doug roubou minhas passagens. Não, sério. Frank parecia genuinamente indignado. Como você pôde fazer isso com a sua própria mãe? Doug e eu temos um relacionamento complicado, suspirei. Ele sempre achou que eu lhe devia alguma coisa. E eu fui uma idiota, fazendo as vontades dele em vez de colocá-lo no devido lugar. Então, o que você fez? Perguntou Frank. Depois que ele roubou seus ingressos. Fiquei envergonhada. Falar sobre minha pequena vingança parecia um pouco constrangedor. Mas, por outro lado, senti que Frank não me julgaria. Fiz alguns ajustes nas reservas deles, admiti, e contei-lhe sobre todas as melhorias que fiz no cruzeiro de Doug e Thelma. Para meu alívio, Frank não pareceu chocado. Pelo contrário, riu. Jean, isso é brilhante, exclamou, enxugando as lágrimas. Eu nunca imaginaria que uma mulher tão doce fosse capaz de uma vingança tão elaborada. Você não acha que foi um pouco mesquinho da minha parte? Perguntei, ainda um pouco envergonhado pelas minhas ações. Mesquinho? Frank balançou a cabeça. Não, foi uma retribuição justa. Ele roubou um sonho seu. Você fez esse sonho virar um pesadelo para ele. Parece justo para mim. Suas palavras foram um bálsamo para minha consciência. Conversamos sobre nada a noite toda, rindo e contando histórias de vida. Frank provou ser um ótimo contador de histórias, com um senso de humor sutil e uma capacidade incrível de ouvir. Quando o relógio bateu 10 horas, ele percebeu, nossa, não tinha percebido quanto tempo tinha passado. Preciso ir para casa. Tenho que acordar cedo para trabalhar amanhã. Obrigado pela companhia. Agradeci sinceramente. Fazia tempo que eu não tinha uma noite tão agradável. Igualmente, ele sorriu. Começo no seu banheiro amanhã à noite, se você permitir. Os materiais devem ser entregues à tarde. Claro, estarei esperando. Acompanhei Frank até a porta e voltei para a cozinha, limpando a mesa. O ambiente era leve e tranquilo como eu não sentia há muito tempo. Foi bom passar uma noite na companhia de alguém que estava realmente ouvindo, e não apenas esperando sua vez de falar. A semana passou despercebida.
O banheiro do segundo andar estava irreconhecível, novos azulejos de um azul suave, um box de chuveiro moderno em vez da banheira antiga, torneiras cromadas reluzentes. Tudo isso criava uma sensação de frescor e conforto. Frank terminou o serviço no prazo prometido, embora tenha ficado até tarde algumas vezes, e jantávamos juntos todos os dias. Eu me acostumei com a presença dele em casa. Ele era organizado, nunca deixava bagunça e sempre pedia minha opinião antes de tomar qualquer decisão de conserto, e nossas conversas noturnas se tornaram uma espécie de ritual pelo qual eu ansiava o dia todo. As raras mensagens de Doug eram curtas e raivosas. Ele reclamava da cabine barulhenta, da equipe intrusiva que perguntava constantemente sobre sua pele sensível, das intermináveis apresentações para investidores para as quais ele e Thelma, de alguma forma, haviam sido contratados para todos os dias do cruzeiro. Mas o ponto alto foi o anúncio das bodas de prata. Mãe, isso é um absurdo. Eles nos chamaram para o jantar do capitão e fizeram um show para nos parabenizar pelos 25 anos de casamento na frente de todos os passageiros. A Thelma está furiosa. Ela acha que eu armei tudo para ela parecer mais velha. E quando tentamos explicar que estávamos casados há apenas 8 anos, eles não acreditaram. Disseram que a reserva dizia claramente bodas de prata. É guerra, mãe. Guerra. Não consegui conter o riso ao ler a mensagem. Imaginei os rostos de Doug e Thelma, vermelhos de raiva e vergonha, enquanto todo o restaurante aplaudia seu longo e feliz casamento. Principalmente Thelma, que sempre fora obcecada por sua aparência e idade. A ideia de que todo o navio agora a considerasse uma mulher casada há pelo menos 25 anos deve tê-la enfurecido. No último dia antes do retorno de Doug e Thelma, contei a Frank todos os detalhes da minha vingança. Sentamos na varanda, tomando chá e observando o pôr do sol. E agora? Perguntou Frank, depois de rir da história das bodas de prata. Eles voltam amanhã, certo? É, o avião deles pousa às 14 horas, suspirei. Tenho certeza de que eles virão aqui para me dizer o que acham. Você está com medo dessa reunião? Fiquei pensando. No passado, eu certamente teria tido medo. A raiva de Doug, suas acusações, o olhar de desprezo de Thelma, tudo isso geralmente me fazia sentir pequena e culpada. Mas agora, não, respondi com firmeza. Não tenho medo. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que fiz a coisa certa. Eles roubaram meu sonho, e eu os retribuí na mesma moeda. Isso é justo. Frank assentiu em aprovação. Esse é o espírito. Continuem assim quando eles vierem. Farei o meu melhor, sorri. Obrigada por ouvir todas as minhas histórias e pelo banheiro também, é claro. De nada. Ele me olhou com ternura. Sabe, Jean, esta semana foi especial para mim. Desde a morte da Marta, raramente passo tempo na companhia de alguém além dos meus colegas de trabalho. E você é tão fácil e agradável de conversar. Senti um rubor tomar conta das minhas bochechas aos 78 anos, como uma menina. Sério? Foi um prazer também, admiti. Não sei o que vou fazer à noite agora que as reformas terminaram. Bem, Frank hesitou, poderíamos continuar nos vendo, não por causa da reforma, mas assim mesmo. Talvez sair, ir ao cinema ou a um restaurante. Ele parecia tão fofo de vergonha que não consegui evitar um sorriso. Eu adoraria, respondi. E a tensão que eu nem tinha percebido que tinha se dissipou de nós dois. Combinamos de ligar no dia seguinte à visita de Doug e Thelma. Frank ofereceu seu apoio moral, mas eu recusei. Essa era minha batalha, e eu tinha que lidar com ela sozinha. No domingo, exatamente às 15 horas, a campainha tocou. Respirei fundo, arrumei o cabelo e fui abrir. Doug e Thelma estavam lá, ambos parecendo que tinham acabado de engolir um limão. Olá, mãe, sibilou Doug, passando por mim e entrando no corredor sem nem esperar ser convidado. Thelma seguiu atrás, me dando um aceno frio. Boa tarde. Fechei a porta e me virei para eles. Como foi o cruzeiro? Thelma fez um som parecido com o de um gato zangado bufando. Doug, por outro lado, apenas me encarou com um olhar duro. Como foi o cruzeiro? Repetiu ele com um tom venenoso. Sério, mãe? Você ainda está perguntando? Bem, pensei que você tivesse algo a me dizer.
Dei de ombros, mantendo a compostura. Venha para a sala. Gostaria de um chá? Não, não queremos chá. Thelma finalmente desatou a chorar. Queremos uma explicação. Estas foram as piores férias das nossas vidas. Fui até a sala e sentei-me na minha cadeira favorita, gesticulando para que se sentassem no sofá à minha frente. Eles permaneceram de pé, me encarando com olhares indignados. Eu diria que sinto muito, mas isso não seria verdade, respondi calmamente. Fiz alguns ajustes na sua reserva. Ajustes? Doug quase gritava. Vocês transformaram as nossas férias no inferno. Uma cabine acima da casa de máquinas, de onde se ouvia cada espirro. Uma dieta vegetariana, você sabe o quanto eu odeio essa erva. Seminários idiotas para idosos. E não é só isso. Bodas de prata. Thelma interrompeu, com as bochechas ardendo de indignação. Todo mundo no navio agora acha que eu tenho 20 anos a mais. 20 anos, Jean. Como você pôde? Assisti às suas tiradas raivosas em silêncio, sentindo-me estranhamente calmo. No passado, tal confronto me faria estremecer, buscando maneiras de me reconciliar, pedindo desculpas mesmo sem ter sido culpa minha. Mas não agora. Bem, eu disse quando eles se cansaram um pouco, agora vocês sabem como é ter alguém estragando aquilo com que vocês estavam contando. Eu estava sonhando com esse cruzeiro, juntei dinheiro, planejei tudo, e vocês simplesmente roubaram de mim. Nós não roubamos, objetou Doug. Nós apenas, desviamos gastos insensatos, gastos irracionais. Levantei uma sobrancelha. É meu dinheiro, Doug. Dinheiro que ganhei, economizei e guardei ao longo dos anos, e tenho todo o direito de gastá-lo como bem entender, mesmo que você não ache sensato. Mas você é velha, Thelma parecia completamente descontrolada. Qual o sentido de gastar todo esse dinheiro num cruzeiro na sua idade? Você vai? Ela não terminou a frase, mas o significado era claro: você vai morrer logo de qualquer jeito. Foi assim que me olharam, como uma velha cuja vida estava quase no fim, cujos desejos e sonhos não importavam. Logo o quê, Thelma? Olhei-a diretamente nos olhos. Morrer? É isso que você quer dizer? Thelma desviou o olhar, subitamente envergonhada. Eu só quis dizer que viajar pode ser cansativo na sua idade, murmurou ela, sem convicção. Sabe qual é a parte mais triste? Balancei a cabeça. Você nem percebe o quanto tudo isso é errado. Você acha que tem o direito de controlar a minha vida, o meu dinheiro, o meu tempo. É como se eu não fosse mais uma pessoa, mas uma espécie de apêndice da sua família, uma fonte de renda e uma babá gratuita quando lhe convém. Doug e Thelma se entreolharam, claramente sem esperar tal rejeição. Mãe, você está exagerando, começou Doug em tom conciliador. Nós só queríamos. Não. Levantei a mão para impedi-lo. Eu sei exatamente o que você queria. Queria férias grátis às minhas custas. Pois é, você conseguiu. Com todas as minhas melhorias, considere isso uma lição aprendida. Uma lição? Doug começou a ferver de novo. Você está nos punindo como crianças? De que outra forma eu poderia falar com vocês? Vocês estão agindo como crianças, crianças egoístas e mimadas que acham que o mundo inteiro deveria girar em torno delas. Houve uma longa pausa. Thelma foi a primeira a quebrar o silêncio. Sabe de uma coisa, Jean? Eu sempre disse ao Doug que havia algo errado com você. Uma mãe normal não faria isso com o filho. Uma avó normal não decepcionaria os netos daquele jeito. Decepcionar os netos? Eu não a entendi. Do que você está falando? Prometemos às crianças que traríamos presentes do cruzeiro, interrompeu Doug. Mas, por causa da sua manipulação da reserva, não sobrou dinheiro para lembrancinhas. Imagina como a Emma e o Josh ficaram chateados. Eu mal conseguia conter o riso. Será que eles estavam mesmo tentando me culpar por isso? Primeiro, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado, eu não pedi para você prometer presentes para as crianças da viagem que você roubou. Segundo, tenho certeza de que Emma e Josh ficariam muito mais chateados se soubessem que o pai deles roubou da própria mãe.
E terceiro, se você precisar de dinheiro para presentes para seus netos, pode sempre usar o seu em vez de depender do meu. Estamos com pouco dinheiro agora. Doug parecia quase ressentido. A Thelma quer reformar a cozinha, e o aniversário da Emma está chegando, e ela está pedindo uma festa naquele novo centro de entretenimento. Não é problema meu, dei de ombros. Vocês são adultos com bons empregos. Aprendam a viver de acordo com suas possibilidades. Doug me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez na vida. Você mudou, mãe? O que aconteceu com você? Eu não mudei, Doug. Só parei de deixar vocês me pressionarem. Certo. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Eu entendo que você esteja ressentido com este cruzeiro, mas podemos consertar isso. Você gastou muito dinheiro nesta viagem e, por causa dos nossos mal-entendidos, não conseguiu o que esperava. O que você quer dizer? Perguntei, mesmo já sabendo aonde ele queria chegar. Thelma e eu achamos justo que você nos reembolse pelo custo dessas férias arruinadas, disse-lhe com indiferença. E nós ajudaremos a organizar um novo cruzeiro mais tarde, quando chegar a hora. Olhei para ele, sem acreditar no que ouvia. Depois de tudo o que tinha acontecido, ele ainda estava tentando me extorquir dinheiro. Doug, eu disse calmamente, você está mesmo me pedindo para te pagar pela viagem que você me roubou, que eu estraguei como vingança? Ele pareceu um pouco envergonhado, mas rapidamente se recompôs. Bem, se você olhar por esse lado. Fora, eu disse calmamente. O quê? Doug piscou. Eu disse, saia da minha casa, repeti, levantando-me da cadeira. Agora, mãe, você não pode simplesmente. Eu consigo. Apontei para a porta. E eu vou fazer isso. Vai embora. Thelma agarrou a mão de Doug. Vamos, querido. Viu? Ela está completamente louca. Não adianta falar. Você vai se arrepender disso, Doug me lançou um olhar furioso. Não vamos trazer as crianças de volta. Nunca. Você nunca mais vai vê-las. A escolha é sua, respondi calmamente. Mas saiba que sempre ficarei feliz em ver Emma e Josh. E se você tentar colocá-los contra mim, contarei a verdade sobre o que aconteceu. Toda a verdade. Thelma bufou, como se eles confiassem mais numa velha do que nos próprios pais. Talvez, concordei. Mas as crianças crescem, Thelma, e mais cedo ou mais tarde começam a ver a verdade por si mesmas, sem as pistas dos outros. Isso pareceu magoá-la. Ela puxou Doug em direção à saída. Vamos. Estou farta de tudo isso. Eles saíram, batendo a porta com força. Recostei-me na cadeira e respirei fundo. Meu coração batia forte. Minhas mãos tremiam um pouco, mas, no geral, eu me sentia livre, como se o enorme peso que eu carregava nos ombros há anos tivesse desaparecido de repente. Oscar pulou no meu colo, miando insistentemente. Amigo, acariciei sua cabeça. Você tem razão. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Naquela noite, Frank ligou. Como foi? Perguntou sem rodeios. Melhor do que eu esperava, respondi, surpreso com a minha própria calma. Eles gritaram, ameaçaram, tentaram me manipular, mas eu me mantive firme. No fim, tive que expulsá-los. Expulsá-los pela porta, eu podia ouvir a admiração em sua voz. Jean Tanner, você me surpreende mais a cada dia. Eu também, admiti. Nunca pensei que conseguiria fazer isso, mas sabe o que é mais estranho? Não sinto culpa nem arrependimento, só alívio. Não é estranho, disse Frank suavemente. Você finalmente parou de deixar que te usassem. É uma reação saudável. Você provavelmente tem razão. Fiquei em silêncio por um segundo. Mas eles ameaçaram não trazer mais netos. É a única coisa que me incomoda. São ameaças vazias, disse Frank, confiante. Quem vai ficar de babá de graça senão você? Eles vão voltar assim que precisarem de uma babá. Acho que sim, suspirei. Mas desta vez vai ser diferente. Não vou mais pular aos comandos deles. Isso mesmo, Frank aprovou.
Falando em times, tenho uma sugestão. No próximo fim de semana é o Festival de Artesanato Folclórico de Blue Ridge Mountain. Haverá exposições, música, comida. Pensei que talvez pudéssemos ir. Fica a apenas 2 horas daqui. Um festival? Pesquei, surpresa. Parece maravilhoso, mas não é um encontro, é? Porque não seria? Eu ouvia o sorriso em sua voz. Se você não se importar. Claro. Senti o sangue subir às minhas bochechas. Um encontro aos meus 78 anos com um homem que me faça sentir viva. Não me importo, respondi baixinho. Não me importo nem um pouco. Que ótimo, Frank parecia animado como um menino. Vou te buscar no sábado de manhã, digamos, às 8 horas. Podemos passar o dia inteiro lá e jantar em algum lugar aconchegante à noite. Parece um bom plano. Sorri, embora ele não conseguisse perceber. Depois de conversar com Frank, sentei-me na varanda por um longo tempo, observando as estrelas e pensando em como minha vida havia se transformado estranhamente nas últimas semanas. Tudo começou com o cruzeiro roubado, um evento que, em outra época, poderia ter me destruído, me aprofundado ainda mais na minha concha de solidão e humildade. Mas, em vez disso, reagi. Pela primeira vez em anos, me defendi, recusei-me a ser vítima, recusei-me a deixar que outros decidissem como eu deveria viver a minha vida e onde deveria gastar o meu dinheiro e o meu tempo. E essa pequena vitória levou a uma série de eventos que mudaram completamente minha rotina diária. A reforma do banheiro que eu vinha adiando há anos, o encontro com Frank, um homem que me escuta, entende e parece realmente me apreciar como eu sou, uma conversa franca com Doug e Thelma, sem prevaricação ou autoincriminação. Às vezes, talvez seja preciso perder algo valioso para ganhar algo ainda mais importante. Não consegui o cruzeiro dos meus sonhos. Mas, em vez de uma semana no navio, ganhei uma nova vida, uma vida em que finalmente sinto que não sou uma sombra, nem um apêndice do destino de outra pessoa, mas um ser humano completo, com meus próprios desejos, sonhos e direito à felicidade. Sábado de manhã, fiquei em frente ao espelho, tentando decidir o que vestir para o festival, um vestido de verão ou calça e blusa, um chapéu de sol ou um cachecol leve. Eram preocupações tão agradáveis, tão normais. Quando a campainha tocou, eu estava pronta. Frank estava na porta com um pequeno buquê de flores silvestres. Bom dia, disse ele, estendendo as flores para mim. Pronta para a sua aventura? Mais do que pronta, respondi, pegando o buquê e sentindo um sorriso se espalhar pelo meu rosto.